Olá, shalom para você, muita paz para você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo a mais uma porção. Nós estamos fazendo o uso do estudo por porções, algo contínuo, não salada, né, como se diz por aí, mas algo desde Gênesis 1, né, de Bereshit, lá do começo. A gente está desde 1º de janeiro acompanhando essa leitura de forma intencional e unidirecional, né. Então a gente não está, fazendo algo, com temas, distintos, não, não. Nós estamos fazendo uma leitura baseada na forma como era feita antigamente, né, na época dos discípulos, na época do Senhor, do Messias, na época do povo de Deus, lá no começo da nossa história. Então hoje nós temos, mais dentre todos os assuntos importantes, todos são importantes, né, mas hoje e pelo fato de nós estarmos em Levítico, que trata sobre a santificação, esse assunto santificação, lá no Novo Testamento, ele é retirado daqui, né. Então quando você vê lá em Pedro, quando você vê os ensinamentos de Jesus, ele retira daqui a santificação. Por isso que o Antigo Testamento está registrado para nós, para que nós não percamos a nossa história também, uma vez que nós somos enxertados a promessa. Então, shalom para você, paz para você, sejam todos muito bem-vindos. Olha a porção maravilhosa que nós temos hoje. Acharei Mot e também Kedoshim. Que maravilha! O que que significa isso, Márcio? Qual é o significado disso para nós? Qual é a importância disto para nós, né? O primeiro é depois da morte, e o segundo, kedoshim, santos ou pessoas santas. À primeira vista, parece 2 porções diferentes, mas na realidade elas formam uma única mensagem. A primeira nos ensina como nós podemos se aproximar de Deus. E a segunda nos ensina como devemos viver depois de nos aproximar dele. Entre outras palavras, a expiação nos conduz à santidade. Sabe de uma coisa? Muitos de nós hoje vive de uma forma muito distante do que é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitos de nós ainda entende a adoração como se fosse um momento em um culto, um momento em que tem aquela música que toca, né? Tem aquela ideia, né? Mas veja, a santidade é um processo diário e em todas as áreas das nossas vidas. Se eu não entendo dessa forma, aí existe uma armadilha muito perigosa que o ser humano pode cair, pensando em estar efetivando a vontade de Deus, mas na verdade não está. E o que que nos afirma, o que que nos diz sobre isso? A própria palavra de Deus. Depois da morte. Então, essa primeira frase da porção, ela chama muita atenção. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, lembra? Nadab e Abiú. Por que Deus relembra esse episódio? Porque Nadab e Abiú haviam tentado se aproximar de Deus, só que da maneira errada. Então, quer dizer que nós podemos correr o risco de tentar se aproximar de Deus de maneira errada? Sim. E aqueles 2 ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Mas sabe de uma coisa? A consequência foi trágica. E antes de ensinar sobre o dia da expiação, Deus lembra que a sua presença continua sendo santa. Isso nos ensina algo, meus queridos irmãos, amigos, alunos, importante. A graça nunca elimina a reverência. Deixa eu repetir isso para você. A graça nunca elimina a reverência. Não, não é porque é graça que eu posso fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. O amor de Deus, ele não diminui a sua santidade. Ele continua sendo o mesmo Deus
santo. E o dia da expiação? Então a gente chega lá no capítulo 16. Aqui nós encontramos Yom Kippur, o dia da expiação. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote, olha a história que muitas vezes nós não sabemos. Era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas não entrava como queria. Ele entrava seguindo cada detalhe. Determinado por quem, Márcio? Determinado pelo próprio Deus. Ele vestia roupas simples, ele oferecia sacrifícios, ele purificava-se, levava sangue para dentro do véu. Tudo isso ensinava que o pecado cria uma barreira entre Deus e o homem. Ninguém pode entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. O pecado, ele causa uma barreira entre o homem e Deus. Não pode ser levado de qualquer forma. Não pode ser tratado de qualquer maneira. Não pode ser levado de qualquer jeito. E aí a gente viu sobre os dois bodes. Um dos momentos mais impressionantes dessa porção é a escolha de dois bodes. Um seria sacrificado, o outro seria enviado ao deserto. E sobre esse segundo bode, o sacerdote confessava simbolicamente os pecados do povo. Depois, este bode era conduzido para longe. Daí surge a expressão bode emissário. E essa mensagem, ela é extraordinária. Deus não apenas perdoa, ele remove a culpa. É interessante que lá na frente o salmista, ele diz: "Quanto o oriente está longe do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões." Que imagem maravilhosa da graça de Deus, não é verdade? Então, existe essa investida, essa prerrogativa, esse amor, essa graça de Deus, né, de purificar. Interessante também que o sangue nesse processo, ele aponta para algo maior. Durante o Levítico, o sangue aparece constantemente. Por quê? Porque Deus está ensinando um princípio. A vida pertence ao Senhor. E a reconciliação exige derramamento de sangue. Opa, tem algo que está começando a nos ensinar sobre o nosso contexto de hoje. Antes nós enxergávamos um Cristo, aquele que sofreu tudo, aquele da via sacra, todo aquele processo da via dolorosa, mas olha que informação preciosa que vem lá de muito antes de Jesus Cristo, encarnado lá no Gólgota, em sua vida entregue. Esse sacrifício a gente começa a enxergar, aconteceu e eram provisórios, mas eles apontavam para um sacrifício verdadeiro e perfeito. Séculos depois, João Batista olharia para Jesus e diria: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que Levítico estava anunciando em figuras, Cristo realizou plenamente. Kedoshim. Sede santos, meus queridos discípulos do Senhor. Sede santos, já estava sendo feito lá atrás. Olha a referência, olha o alicerce para nós hoje. Esta é a segunda parte da porção. Começa com uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Perceba, Deus não diz: sejam santos para que eu os ame. Não, não. Ele diz: sejam santos, porque vocês pertencem a mim.
A santidade nasce do relacionamento, não do medo, não do legalismo. Quem conhece o Senhor passa a refletir o seu caráter. Nós não conseguimos gerar santidade, vem do Senhor. A gente não consegue, pelo ambiente que nós fazemos, uma cortina, jogo de luz, um instrumento A, B ou C, a gente não consegue gerar santidade, porque a santidade só pode vir de Jesus. A santidade vai além do culto ou reunião da igreja. Algo extraordinário acontece em Levítico 19. Depois de ordenar que o povo seja santo, Deus começa a falar sobre os assuntos muito práticos. Que assuntos? Honrar pai e mãe, ser justo nos negócios, não explorar o pobre, não mentir, não guardar ódio, não buscar vingança. Perceba, a santidade não está restrita ao prédio da igreja. A santidade não estava restrita ao templo. Ela aparece no trabalho, na família, no comércio, na forma de tratar as pessoas. A nossa espiritualidade não é medida apenas pelo que nós fazemos no culto, na congregação, em uma programação da igreja. Não, não. Ela é vista principalmente na maneira como nós vivemos durante a semana. Se eu não debruçasse sobre Levítico, eu não iria ter essa informação, como muitos não têm hoje. Boa parte do povo que se diz que serve a Deus não tem essa informação sobre santidade, pensando que santidade é apenas aquele momento que eu passo o cartão de presença na programação da igreja, que pode ser até um culto. Mas não, a santidade ela envolve 100% da minha vida, todos os dias da semana, todos os meses do ano. E aí, lá na frente, a gente vê sobre amarás o teu próximo. E é justamente nessa porção que nós encontramos um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor, ele não funciona apenas de boca para fora, de forma romantizada. Não, não. Esse amor é prático. É tão prático que séculos depois, Jesus afirmou que este era um dos maiores mandamentos. E é interessante perceber que esse mandamento aparece em um contexto de santidade. E o que que significa? Significa que amar o próximo não é apenas um gesto de gentileza, é parte da santidade. Não existe verdadeira santidade sem o amor. Não existe. Fora disso, é só falácia, é só religiosidade. E Lucas mostra o santo de Deus. No Evangelho de Lucas, nós acompanhamos o nascimento, o crescimento e também o início do ministério de Jesus. Desde criança, ele demonstra dedicação às coisas do Pai. Depois, ele vence as tentações no deserto. Enquanto Israel falhou tantas vezes, Jesus permanece fiel. E o que que significa? Significa que ele vive a santidade de maneira perfeita. E torna-se, por isso, o exemplo para todos aqueles que desejam seguir o reino de Deus. Eis aí o verdadeiro significado da santidade. Quando ouvem a palavra santidade, muitos imaginam apenas regras, mas a Bíblia apresenta como algo muito mais profundo. A santidade significa que é ser separado para Deus. Não significa afastar-se das pessoas. Significa viver de maneira diferente no meio delas. Ser luz, ser sal, ser testemunha. O santo não é aquele que vive isolado, é aquele cuja vida revela o caráter do Senhor. Eis aí
o grande ensinamento desta porção. Se eu pudesse resumir Asharimot e Kedoshim em uma única frase, seria esta: Deus primeiro nos reconcilia consigo e depois nos chama para refletir o seu caráter diante do mundo. Ei, você, meu irmão, você, meu amigo, você, familiar, eu e você, nós nos reconciliamos com Deus ou ainda nós, primeiro é com a gente, estamos vivendo de forma isolada ainda dele? Nós estamos vivendo na lepra ou nós já nos conectamos com ele? Porque só depois a gente vai poder refletir o caráter de Deus, depois que a gente se reconciliar com ele. Sem a reconciliação com o Senhor, não adianta, não vai refletir o caráter de Deus. E é por isso que muitas vezes os trabalhos locais eles não andam. Por quê? Porque existe grupo de pessoas que não se arrependeram, não se reconciliaram para com o Senhor. Como pode refletir o caráter de Deus? Não pode. Não pode. Refletir o caráter de Deus é somente para aqueles que se reconciliaram com ele. A expiação nunca é um fim em si mesma. Ela conduz a uma vida transformada. Essa porção nos lembra que Deus deseja muito mais do que nossa presença em um culto. Ele deseja o seu coração. Ele deseja o meu coração. Ele deseja a nossa obediência, o nosso caráter, a nossa vida inteira. Aquele que foi reconciliado com Deus vive de forma diferente. É muito claro compreender quem não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. É muito fácil enxergar quem não é reconciliado com Deus, porque os frutos são verdadeiros. Aquele que é reconciliado com Deus ama mais, perdoa mais, serve mais, busca justiça, pratica misericórdia, procura refletir todos os dias a santidade do Senhor. Por isso, a mensagem desta semana continua refletindo através dos séculos. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Está em Levíticos 19, 2. Que esse chamado possa transformar a nossa maneira de viver, para que o mundo veja em nós o caráter daquele que nos salvou. Shalom para você. Até a próxima porção. Escola da Bíblia, de volta às Escrituras.